Pois falo em 22 de setembro. As palavras, elas têm significado. Não adianta eu apontar para uma vaca e dizer que a vaca é um cavalo. Não, vaca é vaca, cavalo é cavalo. Por mais poder que quem emite a palavra tenha, a vaca continua sendo vaca. O que o governo americano acabou de fazer com a mulher do Alexandre de Moraes, uma advogada, é um ato de covardia, covardia plena. A palavra certa é essa, covardia. Estendeu os efeitos da lei Magnitsky contra uma cidadã brasileira que não ocupa nenhum cargo público. Ao mesmo tempo, cassou o visto do advogado-geral da União, o advogado do Brasil. Coisa que já havia feito com outros 7 ministros da nossa Suprema Corte. Ficaram do lado dos americanos, os queridinhos, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O ato covarde do governo americano não surpreende. O governo americano, sob o comando de Donald Trump, em 8 meses, botou na lata do lixo aquilo que os americanos levaram 200 anos para construir, a sua própria democracia. As ameaças de cassação de licenças de empresas de comunicação, imaginem se isso fosse dito aqui no Brasil. Que horror, né? A retirada de programas talk show do ar por Trump. A ameaça constante a jornalistas e, mais do que tudo, o acadelamento completo dos órgãos de mídia nos Estados Unidos da América expressam um autoritarismo, ou melhor, uma autocracia que vem sendo consentida pelos grandes órgãos de mídia. Uma autocracia que se sustenta com os trilhões de dólares das Big Techs. Enquanto aqui no Brasil vociferam por todos os cantos que a anistia para Bolsonaro e seus traidores lambibotas seria a pacificação do país. As palavras querem dizer alguma coisa. O bolsonarismo não sobrevive sem guerra, sem ódio, sem contenda, sem conflagração. Assim como o Centrão não quer ir para 26 com Bolsonaro, portanto, trabalha para recolher os seus despojos, porque entende que o sistema, pelos processos democráticos, pela ordem jurídica vigente, aniquilou Bolsonaro como potencial candidato em 2026. Isso é fato. Então, por um lado, se juntam aqueles que querem os despojos do Bolsonaro, sem, no entanto, matar o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo nada mais é do que um produto que se nutre de guerra, de ódio, de mentira, de aleivosias. E se sustenta hoje em dia num governo estrangeiro, covarde, que aplica a tal de lei Magnitsky a um ministro da nossa Suprema Corte, a sua esposa, e um idiota do Departamento de Estado americano diz que onde existe Bonnie, existe Clyde, Bonnie e Clyde, 2 bandidos americanos. É o que eles fazem, eles ameaçam invadir países porque os viciados nos opioides, por exemplo, são americanos. Então eles invadem os outros países. É o tema do sofá. A coisa acontecendo em cima do sofá, então joga fora o sofá. A culpa é do outro. A autocracia norte-americana vai nos criar muitos problemas. Mas eles esperavam que os brasileiros rastejassem. Não, nós não rastejamos. As manifestações do final de semana mostram que existem brasileiros, muitos brasileiros, que não estão dispostos a rastejar,
a entregar a soberania a um governo de covardes. Porque quando um Estado do tamanho dos Estados Unidos se presta para este tipo de pataquada, covardes. Mas nem parece que eles não estão vendo o que eles fizeram durante o tempo inteiro com esse tipo de prática, que era mais moderada, mais modulada. Vejam, Cuba resiste até hoje. E olha o que eles fazem com Cuba desde 1960. Eu tenho profundas resistências ao sistema político cubano. Mas vejam que os bloqueios que eles patrocinam desde a década de 60 é o que faz Cuba sobreviver. Vejam o que fizeram com a Rússia. E segue lá a Rússia bombardeando a Ucrânia. Não ficam corados em defender o genocídio que o governo Netanyahu pratica contra os palestinos. Agora mesmo. Nenhuma palavra sobre a pretensão de Israel, do Estado de Israel, de invadir e ocupar também a Cisjordânia, o que já está fazendo com Gaza, aquele monte de destroços. E eles bancam isso tudo. Mas é com isso que a gente está lidando. É importante que tenhamos clareza desse negócio. Covardes é o que são, covardes. Quando atingem uma cidadã brasileira, que é cidadã brasileira, esposa de um ministro da Suprema Corte. Isso é típico de covardes. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro se organizam sempre a partir da mentira, da hipocrisia, do cinismo. Precisamos pacificar o país com anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro. Se o país for pacificado, esses caras terminam, porque eles não sabem viver de outro jeito, a não ser da conflagração. Temas para pensarmos, gente, tema para pensarmos. Isso é uma vergonha o que está acontecendo nos Estados Unidos, a ex-maior democracia do Ocidente, caminhando a passos larguíssimos para uma autocracia, e uma autocracia consentida pela grande mídia, construída e alimentada pelos megabilionários das Big Techs. E tem gente que ainda ousa apoiar um governo estrangeiro que quer no Brasil títeres, vassalos, e que se prepara fortemente para a intervenção nas nossas eleições em 2026. Pensem sobre isso, as palavras têm sentido. Os fatos são de todos nós. Nós não temos direito aos nossos próprios fatos. A gravidade disso tudo é que a democracia no planeta é posta em risco todos os dias pela prática desses caras. Lex Luthor, o agente laranja, patrocina isso tudo. 8 meses de governo. Mas é o que temos. E repito, a palavra do dia é essa: covardes, covardia. É o que um Estado do porte do Estado americano faz com uma cidadã brasileira, atribuindo a eles, a ela e seu marido, ministro da Suprema Corte, a agressão a direitos humanos. Onde? Nós temos que perguntar para o amiguinho da Arábia Saudita, para o amiguinho do Benjamin Netanyahu, para o amiguinho do Bukele. Direitos humanos? O que é isso, cara pálida? Este conceito é da humanidade e não deles. Pensemos, vamos nessa. Está só começando a semana.